Que a paz esteja convosco. Olha eu aqui mais uma vez para perturbar alguns, mexer com os cérebros de outros, enfim, para fazer você pensar na sua vida, na nossa comunidade cristã evangélica e para falar um pouquinho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. João 14, versículo 12 ao 14. Eu vou ler o 12 porque talvez a gente nem saia dele hoje, né? Então é desnecessário. Se eu sair, a gente lê o outro. Nossa, eu estou em Atos dos Apóstolos. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Ontem eu falei sobre fazer a obra do Senhor, né? E de crer nele. E comecei dizendo que há uma possibilidade de eu não crer em Jesus. Primeiro, por não conhecer. Segundo, por não dar crédito à sua palavra. Então, vamos lá. Aqui, Jesus está falando, quem crê farão as obras que eu faço. É uma promessa e nós temos essa promessa para todos nós, né? Não tem uma qualificação de título eclesiástico, não tem uma classificação limitando isso. É todos os que crerem vão fazer as obras que ele fez e farão ainda maior. Tá. Então nós vimos ontem que para eu amar, né, lemos lá em João, que para mim amá-lo, eu preciso crer, para mim estar nele, eu preciso conhecê-lo, né? E falei de guardar os mandamentos. Nós começamos então falando do amor que eu preciso ter por mim, não é? Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, então eu preciso me amar. Eu preciso ter condição de cuidar de mim, zelar de mim, da mente, do corpo, da alma, do espírito, né? Eu preciso ter um zelo, um cuidado por mim para me aprender a ter um cuidado por outro. Isso é mandamento que ele mesmo nos ensinou, não é? Mas ele vai depois dizer, só um minutinho. Tá, eu falei também do mandamento, né? Que devemos amar como ele nos amou. Eu expliquei a forma que eu acho que ele me amou. No verso diz ainda que nisso conhecerão todos os meus discípulos se tiverdes amor um com os outros. Veja que ele está condicionando, se tiver amor um com os outros, não é? Então, depois a gente, né, se ama, começa a amar o próximo e aí chegamos a Deus. O evangelista João, ele começa o seu livro, né, narrando ali que o princípio era Deus, que estava com Deus, que tudo o que foi feito por ele, e sem ele nada do que existe foi feito. E depois João vai dizer uma coisa muito importante, ele vai dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu queria refletir isso com você, né? A gente vamos tentar fazer as obras que Jesus faz, mas eu preciso entender o que é o plano de Jesus, eu preciso entender um pouco dessa vida de Jesus, para que eu possa realmente, né, ver se eu consigo perceber isso. Então, quando a gente lê o texto de João, o Evangelho de João, com a narrativa de que Deus amou o mundo, eu preciso parar um pouco e tentar compreender essa visão de mundo, né? Eu poderia ter vários parâmetros, né? Perdão, eu poderia ter vários posicionamentos para analisar isso, geograficamente, economicamente, politicamente, né? Porque Roma estava ali crescendo nos seus impérios ainda, né? Um grande dominador. Eu poderia analisar de várias formas. Mas eu quero tentar analisar esse mundo com um alvo principal do plano de Deus, né? Porque Jesus ele não veio salvar o planeta Terra.
terra e os céus passarão, novos céus e nova terra nós esperamos. Então, ele não veio salvar o planeta Terra. Então, não é o mundo, planeta Terra que ele veio salvar. Não é o mundo, universo, né? Onde tem os astros. Não, também não é esse mundo que ele veio salvar. Que mundo? Deus amou que mundo? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, Deus amou o mundo, as pessoas que estavam sobre a face da terra. E nós, que ainda não estávamos, mas estaremos hoje aqui, em nome de Jesus, refletindo na sua palavra. Mas como era esse mundo? Por que Jesus veio a esse mundo, né? Para que a gente cresça e que a gente fosse salvo por ele mediante a fé. Mas qual era a realidade humana desse mundo? Será que esse mundo que Jesus veio era um mundo religiosamente perfeito, né? Onde os judeus, a salvação veio dos judeus, Jesus era judeu. Esses judeus, né? Também chamado de povo de Deus, eles estavam 100% diante daquilo que Deus tinha planejado para eles. Eles estavam tão obedientes, 100%, que Jesus precisava mostrar amor por eles. É por esse mundo que Jesus vem salvar, por esse mundo judaico perfeito? Não, né? A Bíblia vai mostrar que havia vários questionamentos na fé judaica daquela época que precisava ser revisto. Mas o mundo, tirando os judeus, estava perfeito. Esse mundo que Jesus veio salvar, é esse mundo, pessoas perfeitas. Havia outras nações sem ser os judeus. Nós falamos aqui de Roma, né? Havia o próprio Império Romano. E Roma como é que vivia, né? Diante dos mandamentos de Deus, diante da palavra de Deus? Qual era a condição romana de vida? Por exemplo, a gente sabe que entre os deuses, né, a gente tem lá Baco, da onde vem a palavra bacanal, não é? E vocês devem saber como eram celebradas as festas a esse deus Baco, né? Se você não sabe, eu vou pedir que você faça uma pesquisa aí no Google sobre esse deus Baco, não para que você copie as coisas que faziam lá, mas para que você entenda. Então havia Baco, era uma festa pesada, não é? Nada a ver com o culto que nós conhecemos, que nós praticamos ao nosso Deus. Era uma festa totalmente regada a bebida e sexo, não é? Basicamente era uma festa baseada nisso. Então, mas eles já eram parte desse mundo que Deus amou e enviou seu Filho para salvar, não é? Havia dentro da comunidade judaica já algumas coisas que me lembram muito a realidade evangélica de hoje, né? Que eram uns líderes, não todos, né? Mas a grande parte da liderança das sinagogas, que era o lugar do templo, da administração dos recursos, né? Da fé ali, né? Do templo, essas coisas corrompidas, né? Pensando só em poder, só em negociatas, e começam, né, a demonstrar isso quando Jesus começa o ministério, que vê a ira dele, né? Como eles querem matar Jesus, porque Jesus está falando, ó, não é isso, não. Fé com Deus, andar com Deus não tem nada a ver com isso, vocês estão perdidos. Eles ficam bravos, tem vários debates deles na Bíblia, né? Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes, não é? Tem vários lá. Então, é esse mundo que Deus ama e envia o seu Filho para que tudo nele o crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós tínhamos os gregos também, já era uma nação que existia e que já se praticava lá também toda a idolatria, né? Vocês que são estudiosos da Bíblia, que gostam de conhecer sobre a Bíblia, já ouviram falar sobre a igreja de Corinto, né? E tem toda uma polêmica sobre o véu, né? Quando Paulo escreve sobre o véu, o cabelo da mulher, essas coisas, e
aceitando que a mulher deve usar o cabelo acrescido ou não, todo mundo concorda que isso era uma questão por conta do, de um templo que havia ali, né, que era reverenciado a uma deusa e eles tinham lá as prostitutas, né, sacerdotisas dessa religião, seguidoras desse templo, e havia uma diferença no comportamento dessas moças, né, essas prostitutas, para as moças consideradas de boa índole naquela cidade, não é? Então, é para esse mundo que Deus manda. Então, lá, vamos colocar em termos brasileiros para que a gente possa prosseguir e não ficar gastando muito tempo nisso que não é importante, né? Quer dizer, é importante, muito importante. Naquele tempo, havia toda sorte de gente que você imagina que tem hoje. Havia políticos, né? Administradores, tal, perfeitos ou não, a gente vai ver isso depois. Havia políticos. Havia a política é uma negociata, né? O bom político é alguém que tem articulação em negociar. Por isso que quando se questiona, a pessoa é política, mas não negocia, eu já fico meio que assim, né? Mas tudo bem, não é, o tema hoje não é política, é sempre a palavra de Deus. Então havia os políticos e havia políticos corruptos naquela época. Havia ladrões. Tanto é que quando Jesus vai ser crucificado, os irmãos evangélicos têm lembrado bastante desse episódio, quando ele vai ser crucificado, se escolhe um ladrão, né? Um homem ruim para ser liberto e não Jesus. Também não vou entrar nessa questão hoje, né? A não ser que seja muito importante para alguém, comente aí, depois a gente vê se dá tempo de comentar. Havia os homossexuais. Eu não percebo na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê muitas referências sobre o homossexualismo, não é? Por exemplo, nos evangelhos, a gente não vê referências sobre isso, ou referências claras sobre isso, não é? Mas lembra do Baco? Lembra daquele deus romano? Na Grécia, ele tem um outro nome, né? São duas mitologias, a grega e a romana. E os deuses são muito parecidos, só mudam o nome. Eu não lembro qual que é agora do grego, perdoe-me. Mas então, esses adoradores de Baco, que faziam o bacanal, já havia entre eles relacionamentos homossexuais. E isso tanto da parte de homem com homem, ou mulher com mulher, não é? E quando eu olho pro bacanal, eu percebo uma grande identidade com todos os gêneros quase, né? Porque tem os homossexuais, homens que fazem sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher. Tem os bi, né? E eu não tô aqui para criticar ninguém, só tô falando do que existiam isso. Que são aqueles que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Enfim, tinha toda essa qualificação que eu acho que se encaixa perfeitamente no tal da sigla lá, né? Desculpa, eu falo do tal, assim, não é com menosprezo, tá? É porque eu não sei mesmo todos os significados lá. Eu sei que é LGBT, QIA+, e alguma outra coisa nova agora que eu não sei. Mas tinha todas essas pessoas lá, tá? Tinham os servos de Deus que não eram servos de Deus. Tinham aqueles que usurpavam o trono de Moisés por ganância, né? Quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe muitas vezes Jesus falando que esses que estão diante do trono de Moisés, ou seja, no governo da nação judaica e da fé judaica, eles estão de alguma forma usurpando. Enfim, havia tudo que existe hoje, né? A Bíblia tem um texto também que diz que nada é novo, tudo o que é já foi e o que vier a vir também já foi. Tinha tudo isso. E Deus, ele enviou Jesus para salvar esse povo. Deus enviou Jesus para mostrar o seu amor por esse povo. Então, às vezes, a gente
vê algumas atitudes da igreja evangélica, do povo supostamente evangélico, e a gente questiona. Seria isso uma atitude cristã evangélica? Seria isso uma atitude que Deus gostaria de ver o seu povo tomando diante as situações da vida, não é? Os problemas que vêm. Qual seria a nossa postura correta de cristão diante disso? E é claro que eu não vou te dar essa postura, porque na verdade seria uma questão de debate, mas a gente pode conversar se você quiser. Então, nós temos isso. Deus amou o mundo. Se nós já vimos que o primeiro mandamento, né, que eu preciso aprender é me amar, porque sem saber me amar, eu não vou saber amar aos outros, né, não vou saber amar o meu próximo, e sem saber amar o meu próximo, eu não consigo amar a Deus, então eu preciso amar a mim. Mas amar a mim, depois eu vou ter que amar o próximo como a mim mesmo, para que eu possa chegar a amar a Deus. E Deus amou o mundo com toda sorte de pessoas. Depois, no finalzinho da sua história, quando Jesus vai ser levado ao céu, ele fala isso para os discípulos. Ele fala assim, ó, mas vocês serão minhas testemunhas, né? Fazendo discípulos, pregando o evangelho a toda raça, tribo. Eu vou pegar o texto, irmãos, porque é uma ordem lá. Eu acho que é Marcos 14, Marcos 16 ou Mateus. Só espere um pouquinho aí para a gente ver, para depois eu também não ser equivocado, né? Não dizer, olha, o pastor falou lá, mas não era isso, né? Eu não quero cair nesse engano não, viu, irmão? Ó, em, em Marcos, no capítulo 16 e no verso de número 15, isso, 16, 15, ele diz assim, Jesus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Certo? Então, a toda criatura, pregar o evangelho. Tá bom, Alexandre, isso não muda a nossa realidade e tal, não tem nada a ver com os tempos atuais, não se discute sobre isso, se discute outras coisas. Então tá bom. Agora vamos ver o que diz em Mateus, né? A grande comissão tem o subtítulo da minha Bíblia aí. Verso 18. Jesus aproximou-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? De todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Deixa eu conferir se em Lucas tem alguma referência sobre isso. Bom, se tiver, eu não estou achando agora. Mas você conseguiu entender que é a todo mundo. É pregar o evangelho a todo mundo. Então, eu preciso fazer isso. A minha Bíblia diz que é uma comissão da igreja ir pregar, né, a toda raça, tribo, línguas e nações. Raça, tribo, línguas e nações. Se a gente for fazer um estudo, né, social, antropólogo, alguns desses estudos vão classificar esses grupos sociais de tribo, né? Ó, a tribo dos Redskins, a tribo do punk rock, as tribos do heavy metal, a tribo do rap, do reggae, né? Mas também temos as tribos dos homossexuais, enfim, tribos. E a gente precisa pregar todos. E eu não vou conseguir chegar a eles se o meu coração for preconceituoso.
Não vou. Hoje, a igreja evangélica, que já não vinha muito bem na foto, que já não estava bem vista, né, devido a tanta coisa ruim que acontece dentro do evangelho, e que às vezes a gente não tem como evitar, não tem como controlar, né? Não é que não tem, é que é difícil. Ter tem, né? Senão não seria opcional. Tem como evitar, mas por vários motivos não se evitam. Então, muitos escândalos, muitas situações mesmo complicadas, a intervenção do inimigo, né, que entra no coração de certas pessoas para praticarem atos que são contrários à Bíblia Sagrada e com isso denigrir a imagem do Senhor Jesus. Então, essas coisas já vinha trazendo para a igreja uma visão ruim. E agora tá o mais complicado, por quê? Porque agora a igreja entrou numa área que não devia, não é? Se os pastores estudassem a, a história, né, da humanidade, ou a própria história do cristianismo, eles iam encontrar na história do cristianismo uma atitude bem parecida com o que acontece no Brasil hoje, que é o quê? Um político querendo alcançar o poder, que vai aí se unir aos cristãos, não é? E até parece muito semelhante, porque a intenção daquele político ou os costumes daquele político não condizia com os costumes da igreja, como acontece no Brasil hoje. Mas os cristãos daquela época não perceberam, os de hoje também não percebem, e aí então ele une poder do governo com a igreja. E para a maioria dos amantes da história, é uma época muito ruim, né? É chamado como a Inquisição. É numa época de muita barbárie feita em nome de Deus. E hoje a gente vê que isso ressuscita, né? A história se repete. E a gente quer unir isso. E isso vai gerar o quê? Uma visão ruim de novo, como a maioria daqueles que não eram cristãos olhavam para a igreja naquela época e se indignavam com o que a igreja vinha fazendo, e tanto é que a igreja evangélica, não é? Também é conhecida como a igreja protestante. Por que protestante? Porque um bispo que estuda a palavra de Deus, que olha para aquela forma de ação da igreja naquela época, percebe que está errado. E ele vai protestar. Surge um movimento protestante, da qual muitas igrejas se dizem ser a fruto, mas esqueceram do protesto daquele homem e voltaram às mesmas práticas, não é? Infelizmente. Então, a igreja volta a ser mal vista. E a igreja evangélica protestante, que tinha, a princípio, a visão, né, que era uma igreja que não queria as injustiças, agora já permite isso. Então a gente começa a ficar numa situação ainda mais complicada. As pessoas, elas não querem ir para a igreja. Por que elas não querem ir para a igreja? Porque elas têm problema, não é? Elas têm problema. Imagine eu, Alexandre, se eu não fosse crente nessa geração, né? Se nesse ano eu não fosse cristão evangélico, ou há 5 anos atrás, né? 4 anos atrás, vamos supor eu querendo chegar a Jesus Cristo. Como que eu cheguei a Jesus Cristo? A minha vida se tornou tão ruim por causa da minha dependência que eu fui para a rua, morar na rua. Eu era um dependente químico, fui literalmente por meio do mato, viver no mato, não é? E aí, passados uns dias, graças a Deus, Deus me resgata e restitui a minha vida, certo? Mas imagine eu, um drogado, não é? Um drogado, indo para a igreja
e ouvir sermãos, não é? Que não falam do amor, que não falam da misericórdia, que não falam do perdão, que não falam do grande plano de Deus, mas que me coloca como um ser desprezível, não é? Que dão brados de ira, que me chamam de nomes violentos dentro da igreja, em cima do altar. Se você não gosta de mim, você estaria livre. Mas se você simpatiza comigo, não daria. Porque eu não ficaria numa igreja dessa. Não ficaria. Quando eu vim para a igreja, eu não tinha problemas na minha família, nem comigo, nem na minha família mais próxima, né? A gente é uma parte de uma grande família, mas nesse núcleo da minha família não havia problema de homossexualismo. Mas imagine uma mãe ou um pai, e eu quero colocar mãe e pai como mãe e pai de verdade, não é o meia boca, não. Não é o pai medíocre, não é o pai... Não, eu tô falando de um pai pelo poder da palavra, uma mãe pelo poder da palavra, que está angustiada porque o seu filho é um homossexual e vive no homossexualismo, e ele ouve falar de que Deus pode ajudar, e ele vai na igreja buscar essa ajuda de Deus, e vê esse discurso de ódio contra os homossexuais. Não é contra o homossexualismo o discurso. O discurso é contra os homossexuais. Seja sincero com você. Se você tivesse o seu filho, ou se você fosse um homossexual, necessitado da graça, querendo encontrar um pouco de paz na vida, porque você sofreu bullying a vida inteira, porque você foi perseguido a vida inteira, porque você teve dificuldade de encontrar emprego por causa de que você era um homossexual. Coloque isso na cabeça, vê se você é capaz de imaginar isso. E você vai numa igreja, porque alguém te disse que Deus iria falar com você. E o discurso que você vê de cima do altar é um discurso de ódio. É um discurso violento contra você. Você ficaria nessa igreja? Seja sincero. Não é? Eu não estou aqui falando besteira. Eu estou falando de coisas coerentes. Talvez você não tenha, né, na sua mente a noção do que é realmente essa coisa de evangelho de Jesus. Não é? Enfim, há muita coisa que a gente precisa parar para pensar. Não é? E esse discurso de ódio do cristão, do cristianismo, da igreja moderna, só afasta as pessoas de nós. Ninguém quer participar de um lugar de ódio, irmãos. Ninguém quer participar de um lugar de pessoas espumando pelo canto da boca, sabe? E pronunciando palavras de ódio. Não. Primeiro que o evangelho é da paz. Segundo que as pessoas querem ser salvas, alcançadas por esse amor gracioso de Jesus, gracioso de Deus Pai. O amor que fez com que ele enviasse o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que nós temos que levar, né, irmãos? Sabe, esquece as coisas desse mundo, porque Paulo vai dizer que se a minha preocupação são as coisas desse mundo somente, eu sou o mais miserável dos homens, irmãos. Nós temos um reino celestial para estabelecer sobre a face da terra. Mas Jesus falou, olha, o reino vai estar no meio de vós, se vós amardes uns aos outros. Nós estamos dando punhadas uns aos outros, nós estamos nos agredindo, nós estamos trocando ofensas pelas redes sociais. Esquecemos da mensagem do amor. Esquecemos da mensagem de paz. A paz, Senhor, meu primo, tudo bom com o Senhor? Glória a Deus. E a gente precisa voltar a isso. Quando Jesus disse que nós precisamos fazer, quem que ele vai fazer as obras que ele faz,
Nós precisamos ser semelhante a eles, porque quem crê em Jesus vai se tornar semelhante a ele, vai querer praticar as coisas que ele faz. E a gente então precisa parar e pensar um pouco, não é? Se realmente eu preciso me envolver nessas questões, se a igreja deve se envolver. Porque quando eu falo da igreja, irmãos, é porque eu posso mandar aí, né? Tem vídeo de pastores nos púlpitos pregando isso. Eu não sou contra que o pastor vote em quem quiser. Nós estamos num país democrata, não é? Que você tem a liberdade de voto. Tanto é que seu voto é secreto para que ninguém saiba, para que você não precise justificar para ninguém. Você vai lá, passa lá nos mesários e você entra numa cabine que ninguém vê o seu voto. Você pode votar em quem você quiser. Eu não estou te proibindo de votar, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que você não pode usar de discursos de ódio para justificar o seu voto. Que você não deve ofender a ninguém porque você vai votar o A ou em B, não é? Não. A sua conduta como cristão, ela não está envolvida política. Ela está envolvida nisso aqui, ó. Se isso aqui se encaixa na sua vida, então sim, você é um cristão. Mas se não, esquece, meu querido. Esquece. Sabe onde você vai estar? Com aqueles que vão dizer, ó Senhor, em teu nome eu fiz. Seu nome eu fiz, eu curei, eu alimentei. Mas Jesus vai falar, não te conheço, meu querido. Então a gente precisa lembrar disso. Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele quer que eu e você ame o mundo de tal maneira. Não é? A gente precisa parar com esses discursos de ódio. Eu acho muito engraçado, por exemplo, o questionamento sobre... Vamos pegar o uso de drogas, porque eu fui um usuário de drogas. Mas eu não era só usuário de drogas, eu era o que a ciência, né, ou os alcoólicos anônimos, pelo menos, costumam chamar de alcoólico viciado. É aquele cara que ele bebe e sente vontade de usar drogas, não é? E hoje tem uma polêmica aí, e que vez por outra surge como questionamento nessa eleição, o seguinte: um candidato diz que vai liberar ou que quer liberar as drogas. E aí se faz um barulhão muito grande, não é? Por que não deve se liberar? Existem muitas polêmicas e não dá tempo de eu falar isso agora. Se você quiser saber um pouco mais, me chama no particular, nós vamos conversar sobre isso, né? Dessa visão de legalizar as drogas. Mas eu não vi ninguém. Eu não vi um cristão, eu não vi um pastor, eu não vi um ministério se levantar para que se feche as indústrias da bebida alcoólica, que é droga. Eu não vi uma bandeira contra o alcoolismo no Brasil. Eu não vi nenhum pregador que gravou contra as empresas que produzem o álcool que traz a desgraça da família, que traz a morte no trânsito. Ninguém se manifestou. Porque o problema não é a liberação das drogas. O problema é a ignorância que a gente tem. Porque se você não quisesse a liberação das drogas, você ia lutar para que fosse proibido o consumo de álcool, que é uma droga e que mata mais do que muitas drogas por aí. É uma hipocrisia isso, gente. E nós, cristãos, não podemos entrar nessas áreas. Sabe, Jesus ele veio na terra e ele não saiu quebrando as vinhas que havia no passado, irmãos. Quando você leva uma pessoa a nascer de novo, ela abandona os vícios. Ela descobre que aquilo tudo é uma ilusão. Então, em vez de ficar perdendo tempo com brigas assim, nós vamos levar a palavra, não é? Quem leva a palavra, quem recebe a palavra não é um homicida, não quer ter arma, não quer matar ninguém, não deseja a morte de ninguém, a não ser que seja um crente verdadeiro, com um bom testemunho para que vá para o céu. É só esse tipo de gente que a gente quer que morra, pessoas que tenham testemunho de Cristo, porque essas pessoas, nós temos a certeza, elas vão para o céu. Agora, quem não tem esse testemunho, nós estamos orando para que Deus mantenha vivo, para conhecer a palavra, para que possam se arrepender e que possam também chegar ao céu. Eu não quero ninguém morto indo para o inferno. Eu sei que muitos vão. Mas enquanto eu puder falar do amor de Deus e ter a esperança que eles vão se salvar, irmãos, eu não quero que ninguém morra.
Eu quero a oportunidade para pregar para muitas pessoas, para que essas pessoas não precisem ir para o inferno. E o único jeito de eu fazer isso é pregando o que Jesus me ensinou. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Mas eu preciso da atenção dessas pessoas. Jesus não criou inimigo porque saiu atacando ninguém, irmãos. É porque se você olhar para a Bíblia, e vai doer um pouco em quem não gosta dessas verdades, não é? Mas os argumentos têm que ser bíblicos. E eu estou disposto a ser corrigido por qualquer pessoa. Seja um pastor, seja um novo convertido, seja um ateu estudioso da Bíblia. Eu estou disposto a ser corrigido por qualquer pessoa que diga assim, Alexandre, a Bíblia diz. Não é? A Bíblia diz. Eu estou disposto e eu garanto a você, e eu me conheço, eu terei toda a humildade de pedir perdão e de me corrigir. E eu tenho toda a humildade de vir online para que o mundo inteiro perceba que eu estava errado e que eu vou pedir perdão. Mas tem que estar na Bíblia. Tem que ser um conceito bíblico de que eu estou errado. De que vocês estão certos. Não é? Porque eu acho engraçado ninguém se levantar contra essas grandes empresas do alcoolismo e dizer que são contra as drogas. Mas eu sei por que isso acontece. É porque na maioria das famílias o que existe é que existe os usuários de drogas na periferia. Ou não. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que tem alcoólatra dentro da família. E ele não quer dizer que esse alcoólatra é um viciado em droga. Ele não acha que esse alcoólatra é uma pessoa que, se ele fosse classificar como essas leis que eles querem aprovar agora, ele também seria discriminado. Porque é o tio que bebe, não é? É o primo que bebe, cerveja é legal, todo mundo joga na mesa. O resultado depois a gente sabe qual é. Mas ninguém fala sobre isso, né? Os poderosos das empresas que produzem a bebida alcoólica, ninguém quer enfrentar. Quer enfrentar isso? Tem disposição, tem coração. Você é realmente contra as drogas? O seu problema é mesmo combater o uso de drogas? Então eu quero ver você se levantar contra essas empresas. Não é? Mesmo que ninguém vá. Porque você tem que ter convicção do que você quer. Você tem que ter convicção do que você está pregando. Então é isso que você quer? Eu te apoio. Vá lá. Me deixe ver você lutando. Não é? Aí sim eu vou começar a acreditar que você está falando a verdade. Porque enquanto você estiver fazendo só uma coisa parcial, para mim você é um hipócrita e... Desculpa, eu não tenho outra palavra para dizer. Nós temos que pregar amor, irmãos. Amor. Sabe? Ganhe as pessoas. Um homem sábio ganha a alma. Você não precisa ficar perdendo tempo em discutir essas coisas. Isso daí não é para nós. Isso é coisa do mundo. Deixa o mundo se resolver. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa que essas pessoas se resolvam lá. Irmãos, nós não temos nada a ver com isso. A única função de nós estarmos na terra é, quem sabe, chegar a eles e pregar a palavra. Mas o que acontece lá é lá. Não tem a ver conosco. Nós somos um povo santo, separado. Nós somos um povo tirado desse sistema. Por que você quer entrar? Por que você quer voltar? Se mantenha longe, se mantenha santo. Se mantenha separado, por favor. Jesus, ele diz que nós faríamos a obra e ainda faríamos maior. Mas cadê a obra? Cadê as cobras que ele fez? Cadê as coisas que ele fez? Nós estamos fazendo? Não, nós estamos preocupados com um monte de coisa. Que não é seguir a Jesus, que não é ler Bíblia, que não é conhecer Bíblia, que não é pregar Bíblia. Nós estamos preocupados com um monte de teorias e de questãozinhas pequenas que não nos levam a lugar nenhum, sabe? Que não muda a história de ninguém, que tudo que faz é ficar gerando mágoas e feridas. Quando a gente abre a boca, a nossa palavra não gera vida, a nossa palavra está gerando morte. Mas a gente diz que é servo de Deus, a gente diz que está ganhando alma. Está fazendo o quê? Cuidado, irmão. A história não acabou. A história continua. Nós somos a esperança dessa terra. Nós somos a luz do mundo. Mas que luz é essa? Para onde que nós estamos guiando as pessoas que vão seguir a gente? Será que é para o reino? Será que eu estou indo para o reino? Vivendo essa vida envolvido com essas questões? Poxa vida, irmãos. Eu me exalto às vezes. Peço desculpa, não pelo que eu estou falando, mas pela forma, às vezes. Mas é uma verdade. Então, irmãos,
Deus amou o mundo, vamos amar o mundo. Jesus veio pregar o evangelho àquelas criaturas, vamos pregar o evangelho às criaturas que nós temos hoje. Sabe? E é como eu disse, Jesus combateu muita gente. A maioria deles estavam dentro do templo. Sacerdotes, escribas e fariseus. Não é? Essa foi a raça que Jesus mais combateu, porque era essa raça que mais prejudicava o reino dos céus. Ao ponto de um dia Jesus dizer assim, ó, vocês não entram no reino e não permite quem quer entrar. Que essa situação que eu falei, que eu estou ferido, eu vou na igreja e o pregador tem um discurso de ódio contra alguém que está na mesma situação que eu. Eu não volto nessa igreja. Eu vou para a igreja e tem alguém espumando em cima do altar, me destruindo humanamente, falando da minha destruição humana, mas não com amor, não como, ó, você precisa amar, você tem que saber que você é amado, você tem que saber que você é aceito, Jesus pode te perdoar. Não é isso, não. É que vá pro inferno, que morra, pá, 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 né? Tem gente que tira fotos, pá, 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 pá. Então, irmãos, como é que você quer ser um instrumento de salvação se o seu coração não está salvo? Está aprisionado ao ódio. Está aprisionado a essas coisas. Irmãos, em nome de Jesus, achemos o amor de Deus. Achemos a graça de Deus. Não é? Eu vou falar amanhã, mas eu já vou deixar você pensando hoje. Perdão. A Bíblia conta uma história, Jesus contou uma história de um rei que tinha pessoas que deviam para ele. E aí alguém chegou a ele e disse, olha, eu não posso pagar, me perdoa, releva, eu vou pagando aos poucos. E o rei soltou aquela pessoa. Ele encontrou alguém que devia para ele, e ele obrigou aquela pessoa a pagar, e ele não ouviu os argumentos daquela pessoa, ele mandou prender. Só que alguém viu isso e foi lá conversar com o rei. E disse, ó rei, aquele cara que você perdoou, ele não perdoou a quem devia a ele. E o rei manda prender e diz, ó, só vai sair quando pagar o último centavo. Irmão, você é perdoado, tá? Você não pagou por sua salvação, você não tem como pagar. A salvação não é pelas suas obras, você não é bonzinho, tá? Você é uma pessoa má, e se você tem um coração raivoso, isso prova que você é má, não é? Você é uma pessoa má. Para ser salvo é pela graça, para ser salvo crendo na mensagem da cruz, que é perdão. Ó, você não é capaz, mas eu perdoo você para que você possa entrar. E você não pode esquecer que você tem que perdoar. Agora, se o seu coração está cheio de ira contra essas pessoas, se você está querendo resolver com suas próprias mãos tudo isso, será que você vai, irmão? Aquele homem não foi. Aquele homem não foi. Então, pare, pense e reflita. Não é? Eu sei que às vezes eu me exalto, porque às vezes ainda não tenho um controle total dessas emoções, principalmente quando alguns assuntos são tão sérios. E eu vejo as pessoas tratando com tanta leviandade esses assuntos. Não é? A palavra de Deus, a salvação, a missão do Evangelho, para mim, é tão séria que quando eu vejo as pessoas brincando com isso, quando eu vejo as pessoas que deviam defender o Evangelho praticando tais atitudes, eu fico indignado, irmãos. Indignado. Não é? E tem que orar a Deus, e que é o que eu vou fazer, pedir perdão, porque eu não quero ofender pessoas, mas eu quero levar vocês a pensarem. A Bíblia é o único caminho para a salvação. Amanhã, às 22 e alguma coisa, Deus permitindo, eu volto a falar com vocês, falando sobre perdão, não é? Porque Jesus só não fez milagre, não só multiplicou pão, não só curou enfermos, não só libertou os endemoniados. Ele perdoou. É o princípio do Evangelho. Nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã. Deus abençoe a todos, obrigado pela sua presença. Se você gostou, amanhã nós temos a continuação. A história não acaba, né? A história não acabou. A parte 3 amanhã. E se você puder, comunique aí alguém que você acha que pode gostar ou que pode odiar, né? Desde que ouve a palavra e que possa gerar frutos de arrependimento, eu fico feliz. Deus abençoe e uma boa noite de sono a você.